graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Parece. Essa noite é uma noite emotiva para mim, para minha família. Possivelmente é a última vez que nos vemos nos próximos 2 anos. Alguns de vocês. Quem for me visitar na África, vamos nos ver daqui a pouco. Uhul! Senti aí, pastor? Isso. A Lucinha já está arrumando mala. Glória a Deus. Se não for nos visitar, daqui a 2, 3 anos, nós vamos voltar de novo, para passar uma temporada com vocês de novo aqui. Aí nos vemos com certeza. Então, uma noite de despedida é sempre cheia de emoções, é sempre cheia de um coração apertado e dolorido. Aprendi a amar cada um dos irmãos aqui de uma forma única, especial, de uma forma profunda e verdadeira. Aprendi e criei amigos aqui, muito queridos, que eu vou levar comigo. Com certeza vão fazer parte da nossa história e jornada lá na África. Amém? Lá na África o povo já está ansioso. O povo não vê a hora de ver seus pastores chegarem finalmente. A igreja lá está desesperada, tipo, pastor, o senhor está vindo mesmo a história? Assim, estão com muita dificuldade de acreditar. Eu tive que postar no grupo da igreja lá em Moçambique o itinerário da passagem, para eles acreditarem. Eles não estavam acreditando. Eu mostrei o visto, não estavam acreditando. Disseram, mas visto não é nada, você pode deixar ele caducar. Aí eu mostrei a passagem, falou, agora a gente começa a acreditar. Tem uma que falou assim, mas o senhor vai parar lá na África do Sul? Falei, tenho família também na África do Sul. Que a gente realmente tem um itinerário diferente, a gente vai passar pela África do Sul, porque parte da minha família mora na África do Sul, então vamos passar 1 ou 2 dias na África do Sul, só para dar um abraço mesmo, e depois vamos fazer uma jornada de carro, de Joanesburgo até a minha cidade. Diga glória a Deus. É porque você não sabe quanto quilômetros nós temos que correr. Você está falando glória a Deus. São quase 2.000 quilômetros de carro. Então vai ser uma viagem longa. A gente vai levar umas 48 horas de viagem. Meu tio falou assim, estou esperando você aqui, eu sou motorista. Nós vamos fazer uma viagem assim bem descansada, comendo, curtindo. Vai ser interessante. Eu, meu tio, minha esposa, as crianças e a sogra. Amo minha sogra, gente boa. Glória a Deus. Queridos, nessa última noite de despedida, eu quero trazer uma palavra contando a história de Pedro. Um dos momentos da história de Pedro, que Pedro é desafiado a quebrar barreiras. Essa igreja já quebrou algumas barreiras, mas precisa quebrar algumas outras barreiras. Amém? Quebrar limites, quebrar obstáculos. E principalmente quebrar a religiosidade, que muitas vezes nos impede de prosseguir. Amém? Hoje vocês estão dando muito amém. Estou achando esquisito. Estou achando meio esquisito. Amém. Me consola porque o Flamengo perdeu, esse também fica bom. Continua. Vamos abrir Atos capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu quero, na verdade, falar os primeiros 20 versículos, mas o capítulo todo nos interessa. E como dizem que a pastora falando aqui que talvez aprendeu o que não fazer. Essa pregação é uma prova de que eu aprendi o que fazer, né? Porque eu não prego com PowerPoint, não. Adivinha onde eu aprendi? Eu não prego com PowerPoint na tela, mas adivinha onde eu aprendi, gente? Aqui, gente. Eu comecei a aprender a pôr a pregação na tela aqui nessa igreja com o pastor Juarez. Parece que é um modelo, então é um modelo bom. Acho que vou seguir lá na África também, o povo poder acompanhar. Então, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus
E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Queridos, eu só li uma parte desse texto, pode deixar ali mesmo, porque esse texto é muito grande. E eu não quero ler todo ele, mas você deve ter ouvido essa história. Quem já ouviu a história, levanta a mão. E eu vou ter que ler. Coloca o texto todo, eu vou ter que ler. A partir do versículo 1, o texto todo, vai na frente, eu acho que tem o texto, vai um pouquinho na frente. Eu li o versículo 1 e 2, vai para frente. Dizendo, entrasse em casa dos homens circuncisos e comesse com eles. Vai para frente. Tem. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Eu via um vaso, como um grande lençol, atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. A seguir. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou alguma coisa que fosse comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, dizendo, não chames tu de comum o que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. A seguir, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles. Nada duvidando, e também esses 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia este homem a Jope e manda chamar o Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dará palavras que te salves, com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havíamos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pode voltar lá no começo. Lá no começo. Queridos, esse texto marca uma virada, uma guinada na história da igreja. Porque se você lê o Antigo Testamento, existem coisas que eram exclusivas do povo judeu. E quando a igreja, no livro de Atos, ela começa a sua história, ela precisa ser desafiada a quebrar algumas barreiras que foram estabelecidas pela tradição, pela religiosidade e pelos costumes. Todos nós temos tradições. Quem não tem aqui não está vivo. Todos nós, toda a família, toda a casa, toda a igreja, toda a comunidade tem tradições. Tem um conjunto de regras que regem aquele grupo. E quando alguém chega para entrar no grupo, tem que se submeter a essas regras. E esse povo tinha algumas. E a principal era a circuncisão. Para você fazer parte do grupo dos judeus, do grupo desses homens religiosos judeus, você precisava passar pela circuncisão, né? Todo mundo sabe o que é circuncisão, né? Certo, não precisa explicar. Então, se não passasse por esse processo, você não pertencia a esse grupo, você não era aceito nesse grupo. Agora, nós temos o anjo do Senhor visitando um homem que não tem nada a ver com os judeus. É fora da realidade judaica, é fora dos costumes dos judeus e não faz parte do povo escolhido de Deus, como os irmãos pensavam que só eles tinham esse privilégio. Esse homem tem uma visão, e na visão o anjo lhe ordena que ele fosse procurar Pedro, que Pedro viesse ao encontro dele e que Pedro orasse por ele. E aqui começa um apóstolo totalmente religioso
ainda agarrado aos costumes, agarrado às suas regras, começa a ser desafiado a quebrar barreiras, a quebrar limites, a quebrar obstáculos e a ir além do que ele achou que fosse. Como igreja, nós somos desafiados a quebrar barreiras geográficas, raciais, culturais e religiosas. Vou falar de novo. Quem sabe esse amém que está gostoso hoje continua. Como igreja, extensão Ágape, hoje Deus nos desafia a quebrar barreiras geográficas, raciais, culturais e religiosas. Vocês já quebraram essas barreiras, já recebi eu, a Maria Júlia e a Luísa. Ao abraçar a gente como parte dessa família, quebraram barreiras geográficas, quebraram barreiras culturais. Eu tenho uma maneira de enxergar o mundo diferente da vossa. A minha maneira de enxergar o mundo é formatado por minha cultura africana. Mas vocês tiveram que me abraçar, rir comigo, comer churrasco. E às vezes, quando eu parecia grosseiro, vocês me suportaram porque, não é daqui não, é gringo, não, é estrangeiro, entendeu? Nós temos que abraçar não culturas somente, mas também raças. Não existe distinção de cor dentro da igreja. Não existe chinês, japonês, preto ou branco. Aqui não tem isso. Aqui não se paga cota racial. Aqui não se escreve 100% preto ou sei lá. Aqui somos todos corpo de Cristo. Amém? E na igreja nós precisamos quebrar barreiras religiosas. Agora eu preciso falar com muito cuidado aqui. Porque quando eu falo sobre quebrar barreiras religiosas, não estou dizendo para você abraçar tudo quanto é religião. Tenha cuidado. Estou dizendo para você respeitar as pessoas. Eu não preciso sair daqui, ir no terreiro de macumba e pegar as pessoas e começar a desafiar. Quero mostrar quem tem poder. Isso aí é falta de respeito. Se eles vierem te desafiar na sua casa, você mostra que o teu espírito é mais poderoso. Mas eu não preciso ir para lá e ameaçar as pessoas. Teve esses dias, um dia inteiro do pessoal lá cantando na estação e dançando lá. Aí eu vou falar, eu sou crente, vou mostrar para eu que sou o Espírito Santo e vou lá ameaçar as pessoas. Isso é falta de respeito. Nós precisamos não abraçar toda a religião. Só existe um caminho para o céu. E esse caminho é Jesus Cristo. E quem não acredita nisso, pode fazer o que quiser. Pode dançar, pode tirar roupa, pode fazer roupa. Pode fazer o que quiser, não vai para o céu. Porque o cristianismo não é o nosso esforço para alcançar Deus. O cristianismo é a ação de Deus para alcançar o perdido. É Deus agindo, correndo em direção de cada um de nós. E isso, gente, Deus fez sem precisar agredir ninguém. Sem precisar ferir ninguém. Ele mesmo se feriu para que esse amor fosse espalhado pela terra. Então, respeitar religiões é necessário, sem precisar se tornar intolerante. Amém? Não estou dizendo para sermos ecumênicos. Ecumenismo é dizer que não importa a doutrina, todos são filhos do mesmo Deus. É mentira. Nem todos são filhos do mesmo Deus. Só são filhos de Deus, conforme João 1,12, a todos quanto o receberam. Mas, gente, aqui sobre quebrar barreiras religiosas, também falo sobre a religiosidade dentro da igreja. As coisas que nós abraçamos como se fossem verdades absolutas quando não são. Sabe, tem muitas verdades não verdades dentro da igreja, sabem disso, né? A verdade é a palavra de Deus, mas às vezes nós confundimos nossas próprias doutrinas humanas com doutrina bíblica. Isso acontece, é comum. Quando eu me converti, em 1994, olha aí, eita Deus. Quando eu falo isso, eu pareço antigo. Me sinto muito antigo, mas sou novo. Quando eu me converti em 1994, as mulheres não podiam usar calça na minha igreja.
E eu não podia ver televisão, era pecado. Se chegasse o pastor na minha casa, eu vendo televisão, eu era disciplinado. Nós sabemos que isso não é uma doutrina bíblica, é um uso e costume. E às vezes essas verdades precisam ser quebradas porque o Evangelho realmente mude as nossas vidas. Infelizmente, por causa de muita religiosidade, a igreja hoje perdeu muitos jovens para as faculdades, para as culturas hippies e contemporâneas e modernas. Então hoje eu desafio você e eu, vamos quebrar barreiras geográficas, raciais, culturais e religiosas. Amém. Quebrar barreiras religiosas também é, às vezes, ir onde tudo está fechado, onde não tem acesso ao Evangelho, como muitos países aqui do mundo, na Ásia principalmente, ou países árabes, onde ninguém quer ouvir o Evangelho. Você vai precisar quebrar essas barreiras, chegar lá e falar: sou Jesus, salva. Foi porque alguém decidiu quebrar a barreira, uma missionária lá da Bahia, quebrou barreiras religiosas, raciais, culturais, geográficas, que eu conheci Jesus Cristo. Eu que era filho de um bruxo, consagrado para a bruxaria, me tornei pastor, porque alguém quebrou essas barreiras. Então aqui nós temos um apóstolo que tem suas convicções, mas convicções totalmente equivocadas. Para ele, ninguém merece o Evangelho, a não ser o povo dele. E agora Deus chega e fala para ele assim: você vai lá, você vai quebrar essas barreiras, e você vai entrar numa realidade que você não está acostumado. Pode ir para frente. Ao chegar lá, Pedro vai pregar o Evangelho, e o texto, no versículo 1, 2 e 3, fala que esse povo, que parecia não ser merecedor da graça, se converte. E agora nós temos um misto de sentimentos. Temos alegria, ao mesmo tempo que nós temos uma preocupação. Por quê? O povo que se converteu está alegre. Pedro está alegre porque ele sabe a quem ele obedeceu. Mas agora ele é questionado pela igreja. É questionado pelo conselho da igreja. Pelo presbitério, pelos líderes. É questionado pelos anciãos, pelos pastores. Como assim, Pedro? Como assim você quebrou essa barreira? Quem te mandou fazer isso? Quem te deu a liberdade de ir além do que está permitido? Mas a pergunta é: está permitido por quem? Então Pedro tem que se defender. Então Pedro precisa falar do capítulo 4 até o 17, expor a sua defesa. E eu amo a defesa de Pedro, nós já lemos ela, então não preciso abrir de novo, mas Pedro apresenta 3 pontos na sua defesa. Pode ir para frente. Pedro apresenta 3 pontos importantes enquanto ele se defende. Primeiro, ele fala: eu fiz isso porque eu tive uma visão de Deus. Esse é o primeiro argumento de Pedro. Eu não fui para lá simplesmente porque eu acordei e pensei: eu vou. Pode ir para frente, Pedronino. Eu queria ir para lá e fazer. Não, ele fala: eu fui obedecendo. Pode ir para frente. A visão que recebi do Senhor. Pode passar os textos todos, porque aqui eu já li os textos. Isso, ali mesmo. Ele vai obedecendo a visão que ele teve do Senhor. Então, o que acontece na visão? Aquilo que parecia comum, em um mundo, se torna extraordinário e sobrenatural. Mas sabe, irmão, você devia dar mais glória a Deus, sabe por quê? Porque eu estou dizendo que quando Deus entra, não importa o que você acha da realidade. Se era comum, se era patinho feio, a partir da hora que Deus entra, o comum se torna extraordinário. E vamos ser sinceros aqui, nessa noite, para não ser hipócritas. Nós éramos comuns, talvez até pior do que isso. Nós éramos, mas Deus nos tornou extraordinários e sobrenaturais. Nós éramos quaisquer, éramos comuns, mas porque Deus olhou para nós e permitiu que os homens de Deus olhassem para nós do mesmo jeito. O comum passa a ser extraordinário.
E é isso que nós precisamos perceber, né? Ele também fala que eu fui para lá porque o Espírito Santo me falou, vai. E quando o Espírito Santo manda, Pedro mostra que a ordem dele é irresistível. No último versículo, volta para trás, ele fala assim, ó, portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido Jesus, quem era ele, então eu, para que pudesse resistir? Quando o Espírito de Deus fala, é irresistível. Pode ir para frente. Eu vou te falar para você entender. Eu sou missionário por causa disso. Porque ele falou e eu não resisti à sua voz. Teve um momento na minha caminhada, jornada de missionário, que eu realmente pensei que eu não fui chamado para ser missionário. Porque eu fui tirado de um trabalho que me pagava bem. Por Deus. E eu vivia uma vida tranquila. Estava até noivo da roda que rodou. A Joyce que foi falar isso. A Joyce que vai falar isso. Ela que não veja esse vídeo. O nome dela é Roda mesmo, tá, irmão? Estava até noivo e tudo mais. Terminei o noivado. Larguei o emprego. Eu estava alugando um apartamento para morar e casar e morar lá. Deixei tudo. Entrei no avião e fui parar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte a vida começou a parecer estranha. Começou a parecer esquisita. Eu ganhava um pouco mais de 6 mil reais quando eu trabalhava. E quando cheguei em Belo Horizonte, meu salário, meu sustento passou para 300 reais por mês. Era tudo que eu tinha para poder comer, vestir e me deslocar. Então, eu vivia de uma bolsa que pagava pelo menos a acomodação e a refeição de almoço, jantar e café da manhã. Mas se eu quisesse ver um cineminha, era os 300 conto. Se eu quisesse comprar roupa, era os 300 conto. Se eu quisesse tomar um chocolate quente, 300 conto. Né? O Bayern de Munique não estava distribuindo chocolate como... Entendeu? Então, era 300 conto que funcionava. Irmãos, aí teve um dia que eu estava sentado na sala no quarto de noite, e eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Pai, eu não posso ter largado tudo para vir sofrer assim, dessa maneira. Não dá, eu não consigo respirar, eu estou vivendo de miojo. No seminário, a gente tinha almoço e a janta normalmente era café com bolo, ou então um cachorro quente. E eu que sou africano, sou bom de comida. Não por ser africano, mas por ser eu gosto de comer. Não por ser africano, mas porque eu gosto de comer. E quando começaram a falar para mim que a janta era bolo e café, eu falava assim... Aí eu tinha 300 conto para comprar o quê? Comida e estocar. Gente, eu comprei tanto miojo. Mas eu comi tanto miojo nessa vida com como é que chama aquele trem? Esse negócio. Hoje, eu como cachorro quente quando tenho saudade. Tipo, ontem eu comi porque eu tinha saudade. Não porque, nossa, que comida. Eu vejo cachorro quente e me faz assim, Espírito de Deus. Comi tanto cachorro quente essa vida. Miojo, eu sei todo o sabor, você imaginar. Conheço principalmente da galinha caipira. Da Nissin, da Turma da Mônica, tudo isso. Eu conheço todas as marcas. Comi miojo. E teve um dia que eu entrei no quarto e falei para Deus, não quero mais. Não serve para mim essa vida. Eu não posso viver assim. Eu não posso viver dessa maneira. Eu não posso continuar desse jeito. Não dá para mim. E fiz uma oração silenciosa no sótão. Nós tinha um quarto no primeiro andar e por baixo moravam casais. Aí os homens, as mulheres nos chalés. Eu subi no sótão, ninguém estava e comecei a orar. Detalhe, em silêncio, ninguém ouviu minha oração. E falei. Lavei a alma para Deus. Só que eu estava falando com a pessoa errada, ou a pessoa certa. É uma pessoa que ouve tudo, e quando dá a resposta, às vezes é dura. No dia seguinte, pela manhã, acordei como se tivesse a alma lavada. Deus falou assim, agora que eu vou lavar a sua alma. Eu fui na devocional e sentei no teclado, bem na frente. Aí o pastor, que era o diretor do seminário, era capelão, pastor Estimar, homem que eu admiro e amo demais. Ele mora hoje em Patinga. E ele segura no microfone e fala, não vou nem falar com o microfone, a sala era pequena, ele começa a falar. Aqui
tem uma pessoa muito atrevida. Tirou meu sono ontem à noite. Ficou falando isso para Deus. Falou isso. Ele não precisou falar a terceira frase. Eu estava onde? No chão. Desculpa. Ele repetiu toda a minha oração. Aí depois ele veio para mim, eu estava jogado no chão, ele segurou minha cabeça e falou assim, olha, quem tem chamado e volta para trás, esse não serve. Depois ele falou para mim assim, oh, Deus me mandou te falar que você não serve para mais nada. Você só serve para fazer a minha obra. Eu falei assim, você pode até tentar se envolver em outras coisas. Eu vou tirar você, igual eu fiz com Pedro. Todas as vezes que ele voltou para o barco, eu tirei do barco. Naquele dia eu tive convicção de que não importava quanto eu ganhava, importava quanto eu obedecia. Sabe qual foi o milagre? Nunca mais na vida comi miojo por falta de dinheiro. Comi porque às vezes dá saudade de sofrer. Vamos lá comer o miojo. Minhas filhas gostam, não sei porquê. Mas aí às vezes dá aquela vontade, eu venho como com elas. Mas sabe o que aconteceu? Deus começou a me sustentar em mínimos detalhes. Deus começou a levantar gente que eu nem conhecia, me ligava. Eu estou mandando uma oferta aí, entrava oferta. Eu falei, sério? Manda vir. Igual hoje, eu nem sabia que ia ter oferta, coisa boa. O pastor falou, vai ter oferta. Eu falei, terra! Mas quando a gente obedece a Deus, é assim que Deus faz. Deixa eu contar um testemunho hoje, eu vou contar vários testemunhos, porque eu estou para ir embora, vocês têm que me aguentar mesmo. Esses dias, a missão ligou lá de Londrina, o chefe ligou, falou, vocês estão autorizados a voltar para a África. Está na hora, pode ir. Eu falei, glória a Deus. Ele falou assim, agora você precisa levantar 21 mil para ir embora. Eu falei, eu falei assim, acabou com a minha festa. Uai, eu não tenho nem um centavo. Tenho saldo negativo. Ele falou, tem que levantar 21 mil em um mês para ir embora. Onde é que eu vou achar 21 mil reais, gente? Dinheiro não está caindo do céu, não. Isso, só 10 despesas de passagem. A Joyce tem que pagar o visto, 2 mil quando chegar lá, 2.500 reais. A casa está uma bagunça, tem que arrumar. As crianças têm que ir na escola. Eu falei assim, esse cara está doido. Eu falei, chefe, não tem como não. Ele falou, tem sim. Eu falei, tem? Eu tenho. Eu falei, Joyce, tem como? Vamos embora. Aí eu falei, Joyce, vem aqui, irmã. Aí ela falou que eu falei, vamos morar. É o único jeito que eu sei de conseguir 21 mil reais. Não sei outro jeito. Porque ele me chamou e falou, não sirvo mais nada, ele vai me sustentar. Ela falou, vai, você ora aqui. Jejum e oração amanhã, ninguém come. Jejum e oração depois da manhã, ninguém come. Jejum e oração depois da manhã, ninguém come. Oramos, jejuamos. No segundo dia, chamou uma criança, vocês têm que orar com o papai. Temos que ir embora para a África nesse mês. Vamos pedir dinheiro? Vamos. Aí eu falei, papai, me dá dinheiro, papai, me dá dinheiro. A Joyce falou assim, Deus, sopra meu nome para uma pessoa que queira abençoar. Aí, 2 dias depois, alguém ligou e falou assim, viu? É o seguinte, Joyce, você já tem a passagem para ir embora? A Joyce falou assim, não, estamos orando. Aí ele falou assim, então, né? Aconteceu um negócio que eu não sei explicar. Eu estava escrevendo mensagem, teclando com alguém, meu marido, e aí eu fui escrever assim, boa noite. O corretor escreveu, boa Joyce. Só que eu e meu marido, tem uns dias já que nós ganhamos um dinheiro, estamos a orar, perguntando para Deus a quem dar esse dinheiro. Quando escrevi boa Joyce, eu lembrei, amor, Joyce, esposa do pastor Manuel Mário. E eles queriam ir embora, será que eles não estão precisando de dinheiro? Quanto vocês estão precisando? Eu falei, chuta, fala 15 mil. Mas eu falei tipo assim, eu preciso de 21 mil. Eu só falei 15 mil porque eu pensei assim, ela não quer dar nada, talvez quer dar uns 3 mil. Sabe aquela fé de indivíduo que não sabe acreditar em Deus? Eu falei assim, fala para ela, está precisando de 15 mil, já temos 6 mil. Aí ela falou assim, tá bom, não precisa mais de 15 mil, não. Me dá o Pix. Oxi, naquela mesma hora ela fez o Pix, no dia seguinte o Pix estava lá, 5 mil reais. 15 mil, aliás, desculpa. 15 mil reais, só que faltava 6, irmão. Porque eu, com a minha pequena fé, falei 15.
Por que eu falei 21 mil? Mas peraí, que Deus estava preparando outro milagre. Aí eu falei, temos 15, agora temos que lutar por 6. Aí há 2 semanas atrás, eu falei, Joia, a igreja de Osasco quer despedir da gente, mas eles não têm dinheiro para levar a gente lá. Vamos para lá? Aí ela falou, como? Eu falei, vamos tirar 1.000 dos 15 mil e vamos para lá, fica 14, depois a gente se arruma. Ela falou, mas gastar o que não tem? Eu falei, vamos gastar o que não tem. Deus vai prover. Entramos no ônibus, eu e as crianças fomos para Osasco, estamos cultuando a igreja despedida, e no final o irmãozinho falou assim, está faltando quanto para vocês irem embora? Eu falei, 6. Não está faltando mais não, está aqui 6 mil reais. Olha como Deus faz. É assim que Deus faz, irmão. As passagens estão compradas, os vistos já saíram. Só estou esperando falar bye, bye, Agape. Eu vejo vocês na próxima. Viu como Deus faz? Sempre foi assim na nossa vida. Não sei se já contei aqui. Um testemunho que eu contei lá no tempo da Lucinha. Que outro dia acordamos de manhã. Olha só para você ver como Deus faz. Pela manhã, a Joyce falou, amor, não tem comida em casa. Aí eu falei assim, não tem dinheiro também no Bradesco. Aí ela falou, e o que vou fazer? Aqui em São Manuel. Aí eu falei assim, Joia, isso foi em 2016. Falei, Joia, Deus quando me chamou, falou que veio sustentar. E nós 2 largamos emprego para viver disso. Agora, e aí o que significa isso? Eu falei, significa que você vai pegar o carro do seu pai, nós vamos lá no Jaú e vamos comprar tudo que precisa. Mas sem dinheiro? Eu falei, sem dinheiro. Mas é possível? Eu falei, é possível. Mas como assim? Eu falei, porque a prata e o ouro é de Deus. Eu e a Joyce paramos lá, o carro com um Ford Ka. Quando eu sentava, é igual eu sentar no chão, é a mesma coisa. Eu me sentia bem no chão, aquele carrinho do meu sogro. Chegamos mas me levou a muitos lugares o casinho. Fui pegar muitos lugares. Aí eu cheguei lá no Jaú, eu e a Joyce, totalmente assim, sem dinheiro, eu tinha menos 200 reais. Entramos no Jaú e a Joyce falou assim, qual carrinho eu levo? Eu disse, maior de todas. Ela falou, metido. Maior de todas. O que eu posso levar? Leva o que você quiser, só não esquece 2 picanhas. O pastor sabe que picanha não pode faltar para mim, né? Aí a Joyce foi, encheu a carrinha, mais ou menos 2.000 e poucos reais. Aí chegamos no caixa para pagar, ela falou assim, a frase da mulher cheia de fé. Amor, eu vou esperar você lá no estacionamento. Você paga aí que eu vou esperar lá. Vou esquentar o motor de carro. Falei, mulher de pegar na fé. Por que me coloca em dúvida? A Joyce foi do carro, me deixou sozinha no caixa. E eu me lembro de ter entregue o cartão para a mulher do Bradesco. Até entreguei a mulher recebeu e ficou assim, a mulher olhou para mim, acho que pensou que eu era maluco. Eu comecei a falar em línguas, falei, não vou nem orar em português para não entender. Fiquei lá, A mulher olhou para mim e falou assim, esse cara é maluco. Não sei, só sei que alguns segundos depois ela falou assim, senhor, pode digitar, é crédito ou débito? Eu falei, débito. A minha mulher está lá fora. Aí ela falou assim, tá bom, digita a senha. Eu digitei a senha, eu fechei o olho. A mulher falou, senhor. Eu falei, oi, pode passar, por favor? Eu falei, passou? Esperava o quê, senhor? Eu falei, aleluia. Vou correndo. Eu já fui correndo, pastora, para não ter o risco de me chamar de volta. Entendeu? Só que, gente, vamos falar um negócio. Todo ser humano quer explicação do milagre. E eu queria a explicação desse milagre. Eu cheguei, sentei no carro, falei, liga o carro, vamos embora. Quando chegou e parou no semáforo do Jaburu, eu falei, já, vamos ver o extrato na conta lá, para saber se alguém depositou ou o que aconteceu. Quando fomos ver o extrato da conta, o saldo continuava menos 0 e não tinha aquele movimento na minha conta. Nunca teve. Onde saiu esse dinheiro? Não faço a mínima ideia. Na minha cabeça humana, para mim, a mulher, enquanto eu falava, Deus interpretou, falou, paga a conta dele agora. Eu acho que ela pagou minha conta sem eu ver. Eu não sei o que aconteceu, só sei, irmãos, que eu paguei uma conta de quase 2.000 reais com saldo negativo. 2 dias depois,
como é que chama, aquele moço, o Leandro, ligou. Vamos lá em Dourado, não, uma prainha que tem lá, é Dourado? E aí fomos lá, tal. Aí eu falei para a Joia, vamos. A Joia falou assim, mas tem que contribuir, não sei o que. Eu falei, continua menos R$200. Tinha contribuído, acho que dava R$120, o negócio, não me lembro, era pouquinho dinheiro. Aí a Joia falou assim, como vamos fazer? Eu falei, até amanhã vamos ter R$120. Quando acordamos pela manhã, alguém tinha depositado lá R$320. Oh, que coisa boa. Assim sempre foi com Deus. Então, quando eu falo para você que Deus fala, você não deve resistir, você também tem que aprender a descansar na voz de Deus. Amém? Foi assim que eu lancei o livro. Quem pagou meu livro são vocês, sabe? Lembram disso, né? Ninguém sabe. Meu livro custava mais caro do que eu podia. E num dia só vocês levantaram uma oferta de R$6.000, que era exatamente o valor que eu precisava pagar o livro. E eu paguei o livro aqui, essa igreja. Aí eu estava lá, eu preciso de dinheiro. Aí o pastor, num culto igual, ele falou, vamos levantar uma oferta para o missionário. Levantou a oferta, deu 6.000. Já liguei para a editora, falei, tem dinheiro, pode lançar o livro. E lançou o livro, fizemos ali o lançamento. É assim que acontece. Eu sempre vivi de milagre e sempre vou viver de milagre. Mas escute, você tem que romper e quebrar barreiras. Amém? Você tem que obedecer a voz. Pode voltar lá onde tinha as 3 coisas lá. Visão. Tem que obedecer à visão. Tem que obedecer à ação do Espírito Santo. E o testemunho da palavra. Agora, que oração? Deixa eu ver a hora aqui para eu ver se não estou empatando sua pizza. E a minha também. São 20h20. Já vou terminar daqui a pouco, pastor. Agora, eu preciso responder uma pergunta. Contei vários testemunhos, mas quero responder uma pergunta. Pode passar a próxima pergunta. Quando é que nós devemos quebrar as barreiras? Quando é que nós devemos alargar a nossa fronteira? Quando é que nós devemos ir além? Dar mais um passo. Quando fazer isso? Primeiro, quando nós tivermos a visão de Deus. Nós temos que fazer debaixo da visão divina. Deus é o autor de toda a visão que nós temos, que nós precisamos. Uma igreja sem visão é uma igreja sem futuro. Uma igreja sem futuro volta sempre para o seu passado. Uma igreja que não vê com os olhos de Deus faz igual Pedro, que quando tudo ficou difícil, ele voltou para o que ele sabia fazer. Ele falou, vamos voltar a pescar. Quando Jesus morreu, ele falou, vamos pescar, porque assim é isso que eu sei fazer. É isso que eu sei, não vou fazer mais nada. Mas Jesus tinha tirado Pedro do barco, não queria mais Pedro do barco, queria Pedro pescado homens. Só que quando a visão não está lá, o povo perece. Em Provérbios capítulo 29, versículo 18, nós lemos, pode voltar, está lá, não havendo profecia, o povo perece. Porém, aquele que guarda a lei é bem-aventurado. Quando nós não temos visão de Deus, quando nós não enxergamos com os olhos de Deus, a igreja começa a morrer. O pastor tem que ter visão. Esses dias, esses últimos 3 meses, e eu passei os 3 meses orando a Deus e pedindo a Deus visão dele para os próximos 5 anos da nossa igreja na África. Eu fiquei quase 3 anos fora da igreja. Muita coisa mudou. Tem gente que não conhece lá. Hoje eu fui assistir o culto lá e o meu irmão falando com a igreja e falando o nome de alguma pessoa, eu falei assim, não sei quem é esse fulano aí. Não sei. Tem um monte de gente que não conhece, a igreja está totalmente diferente. Para eu chegar e pastorear a igreja, eu preciso que Deus me dê a visão correta. E eu passei os últimos 3 meses orando a Deus, falando, me dê a visão para os próximos 5 anos. Acredite, irmão, foram 3 meses, eu escrevi 33 páginas de visão de Deus para os próximos 3 anos da nossa igreja. Deus me deu detalhes que vocês nem imaginam, até finanças, sobre pregações. Eu tenho pregações para os próximos 6 meses para a igreja. Exatamente, Deus preparando os próximos 5 anos. Eu tenho temas que devem ser pregados, assuntos, reuniões, tudo programado. Eu tenho reuniões, as próximas 10 reuniões que eu tenho com os meus obreiros, já tenho tudo programado. Porque a visão dá propósito às lutas.
A visão dá propósito ao sacrifício. Meninos não gostam de lutas. Moleques não gostam de sacrifícios. Mas homens de visão, que vê, não se importa com o tamanho de luta. Porque quanto maior é a luta, maior é a visão que Deus tem para a sua igreja. Não vamos nos acomodar como igreja. Vamos buscar sempre o que Deus quer para nós esse ano. O que Deus quer para nós no ano que vem. Uma igreja, uma visão, é a ponte que existe entre o passado e o presente e o futuro. A visão é influenciada pela posição que a igreja está, onde nós estamos em Deus, onde nós enxergamos. O que é visão? Visão é o sonho, é o projeto de Deus para a igreja. Essa é a pergunta que tem que ser feita. E o fluxo normal da visão de Deus para a igreja, ele desce de Deus para o pastor e do pastor para os liderados e para a igreja. Quando eu sempre pregava isso em Moçambique, quando na igreja a visão começa a sair de um obreiro e não de um pastor, o pastor não é mais o pastor da igreja. Deus dá a visão para o pastor e ela vai fluindo naturalmente, até atingir o menor de todos os crentes. E toda visão vai ter oposição. Agora, quando eu falo de visão de igreja, você talvez pense assim, eu sou minha igreja, precisa de visão, tua família precisa. A Joyce olha para mim, para saber onde nossa família está indo. A Maju olha para mim. Não porque eu sou déspota ou porque eu sou autoritário, mas porque eu sou o líder da família. E como líder da família, eu preciso ter uma visão clara aonde nossa família está indo. Estamos caminhando para onde? E quando o marido não tem a visão, a família vai começando a perder a sua estrutura. E o homem deixa de ser homem, se torna o quê? Um banana. E a mulher começa a falar mais alto. Não tem problema a mulher dividir as decisões dentro de casa. Mas a visão, ela desce para o cabeça e o cabeça espalha a visão para dentro de casa. Aí a mulher está lá para auxiliar e opor-se. Ela está para auxiliar e opor-se. Você sabe que a palavra aditora também significa opositora. Mas não no sentido de que ela vai complicar a sua vida, no sentido de que ela vai ver diferente de você. Que ela vai enxergar coisas que você não enxerga. Deus vai te dar a visão macro. Mas a micro é trabalhada com a sua mulher junto. Dentro de casa, fazer assim, com a Maju vai ser assim, para ela alcançar, com a Luiz vai ser assim. E assim vai. Pessoas sem visão passam suas vidas tentando caminhos mais leves, mais fáceis. Tentando ficar rico através do tigrinho. Esperei que alguém falasse. Pessoas sem visão jogam suas esperanças em dinheiro fácil, em vida fácil. Pessoas sem visão acham que casamento é igual Hollywood. Acha que casou, vai ser feliz todos os dias. Irmão, casamento é briga todo dia. E a pessoa com visão sabe, briguei hoje, amanhã vai estar bom. Depois da manhã eu vou brigar de novo. Depois vou brigar bom, vai brigar de novo. Depois vai estar bom, vai brigar de novo. Mas vamos continuar vivo. E quando morrer, um vai para o céu, um fica aqui esperando. Casamento não é todo dia, agora só love, só love. Só love, só love. Não é assim não, irmão. Se te falaram que é assim, é mentira. Um dia é bom. Minha irmã tinha um jeito de falar assim, o casamento tem todos os sabores. Tem um dia que é doce. Tem um dia que é amargo. Tem um dia que é picante. Tem um dia que é frustrante. O casamento é assim. Mas quando você sabe que você está no casamento porque Deus quer, não importa o que vai vir. O casamento vai continuar sendo um instrumento de Deus para transformar o seu caráter. Então eu não espero perfeição de Deus, de Joyce. Nunca esperei isso. Afinal, o amor não se desenvolve na perfeição. O amor se desenvolve na imperfeição. Você quer saber se você realmente ama alguém? É você conhecer os defeitos da pessoa todinhos. E ainda assim você falar assim, puxa. É nós, hein, João? Te amo. Que morena linda, gente. Uma salva de palmas para essa morena, gente. Me estressa, me tira o juízo, mas também me faz muito feliz.
me faz sorrir, me faz bem, me faz amadurecer. Então, quando eu era solteiro, eu só comprava teclado, viola, teclado, viola, teclado, viola, teclado, viola. Quando eu casei, comecei a comprar panela, cama, fralda. Eu nem sabia. Amadureci bastante. Pessoas sem visão estão sempre buscando facilidade. Visão é o principal motivador da ação humana. Mesmo na dor, você tem visão de Deus. Mesmo nas lutas, você tem visão de Deus. Continua persistindo. No negócio, tem que ter visão. Eu abri um negócio. Para quê? Você abre um negócio, tem que saber que os primeiros 2 anos você vai sofrer, vai perder dinheiro. Mas continua. Daqui a 3, 4 anos, o negócio começa a dar lucro. Não vai dar, eu estou perdendo muito dinheiro, parou, e nunca mais vai sim, vai falindo. Tem que persistir, tem que ir para frente, que o negócio não dá lucro nos primeiros 3 anos, nos primeiros 2 anos. Eu abri a escola em Moçambique, nos primeiros 3 anos, a escola não fazia nada, era totalmente missionária e não ganhava nada. No 4º ano, a escola começou a viver por si mesmo. A nossa escola hoje não precisa nem de R$1 de fora, lá em Moçambique, nem 1 centavo. Ela paga todos os professores, paga todo o material. Irmãos, ainda sobra dinheiro para a escola dar bolsa, para quem não tem bolsa. Você tem que persistir. E a visão é que nos dá esse motor para persistir, para continuar. A visão muda o ambiente. A visão, vai para frente, aí eu escrevi, a visão muda o ambiente. Atrai pessoas, cria energia, inspira e impulsiona. Amém? Eu vou passar os próximos 6 meses compartilhando a visão lá em Moçambique. Não é? 3 pregações que eu vou fazer lá em Moçambique. Na minha série de pregações, foi uma pregação do pastor Juarez, há 2, 3 domingos atrás. Não é? Eu acho que ele resumiu demais. Por mim, ele pregava como eu vou pregar lá em Moçambique. As perguntas de Deus. Não é? Essas já são 3 séries. Quais são as perguntas? Alguém lembra qual foi as perguntas que o pastor fez? Onde você está? Onde está o seu irmão? Oi? Está difícil? Pastor pregou 3 perguntas. Foram 3 perguntas, pastor? 3 perguntas. Onde você está? Onde está o seu irmão? E o que você quer? São as minhas 3 pregações em Moçambique. Já resumi, já fiz 1 mês de pregações. Já. Só que aí você tem a oportunidade de falar sobre propósito, sobre visão, falar sobre unidade da igreja e falar sobre missão e tudo mais. Irmãos, só se mova, pode ir para frente, debaixo da palavra de Deus. Já falei isso no começo e volto a dizer. Se Deus não mandou, não faça. Amém? Eu falei e vou falar de novo. Eu sou missionário porque Deus falou para eu ser missionário. Não estou fazendo por aventura, tá? Eu faço missões porque Deus... Sabe, existem 3 tipos de chamados. 3 tipos de missionários, aliás. Ou pastores também. Os frustrados, que acham que vão encontrar sua realização na obra. Os que o diabo chamou, que vêm para atrapalhar a obra, e os que são chamados por Deus. Qual deles você é? Tem uns frustrados, não conseguiu dar certo em nada e acha que vai dar certo como pastor ou como missionário. Tem uns que o diabo levanta para ser joio, para complicar, para atrasar a obra. Mas tem aqueles que Deus chama. E eu fui chamado por Deus. Tem mais alguém que foi chamado por Deus aqui? Então, se Deus te chamou, obedeça. Se Deus falou, vai embora. Se Deus falar para você ir lá na África, não hesite não, me liga. Me liga, viu, Rafa? Viu, Renato? Você liga para mim? Não você ir, não. Você fica aqui, não quer ser, não. Você pode mandar a Rafa, mas você fica aqui. Quando Deus falasse, vai lá na África, você faz o quê? Ô pastor, eu estou indo aí porque meu São Paulo também perdeu, posso ir sofrer com você lá. Você é corintiano, não vai não, Corinthians perde sempre, né? Vai lá, o São Paulo perdeu, você vai lá.
Vou lá sofrer com o pastor. Sabe, irmão, falando com vocês, existem 3 formas de fazer missões. Quais são? Você vai, você contribui e você ora. Sabe, às vezes as pessoas pensam que o que o missionário precisa é dinheiro só. Eu até fico constrangido. Toda vez que eu entro na igreja nova, a pessoa fala assim, já veio pedir dinheiro. Sabe, o que o missionário mais precisa não é dinheiro. É de oração. Mas mais do que isso, é de alguém que liga. Sabe, irmãos, quando você liga para o missionário, você muda a vida do missionário. No nascimento da Louise, a Joyce entrou em depressão pós-parto, junto com malária. E a Joyce começou a delirar. Começou a ver morte. E começou a se despedir da Maju. A Joyce entrou em confusões. E ela falava com Maju ficava desesperada, chorando. Eu, como marido, não sabia muito o que fazer para curar minha esposa. Mas sabe como é que Deus curou Joyce? Alguém lá de Belo Horizonte ligou para Joyce, como é que você está? Só isso mudou a história. Você está bem? Eu sinto que você precisa de alguém para conversar. Você está bem, missionária? Missionária. E começaram a conversar, e a Joyce se abriu, estava passando por umas infecções e tudo mais. E a pessoa falou assim, missionária, é o seguinte, eu não posso te ajudar muito, mas eu posso orar por você. Você deixa eu orar por você? E orou com a Joyce. Isso mudou tudo. Aí quando foi 2 dias depois, a pessoa ligou, missionária, é o seguinte, você falou das infecções, aqui na igreja tem uma médica que te atendeu online, você aceita? Aceito. Fez atendimento online, deu consulta e tudo mais. Sabe, coisas simples. Não foi dinheiro que curou a minha esposa, foi uma ligação. Então, quando nós estivermos lá, não pense somente que eu preciso que você mande R$100. Mas se você quiser mandar uma picanha, eu fico feliz também. Você pode mandar. Mas me liga. Me liga. Quando eu chegar lá, eu vou mandar o zap. Já o pessoal aqui, o zap é esse aqui. Vou continuar com o mesmo zap que eu uso aqui por muito tempo. Vou continuar quase 1 ano. Mas vou ter outro. E eu vou mandar. Me liga. Manuel, tá tudo bem aí? Quando o Flamengo ganhar, me liga. Quando perder também. Pior quando perder, porque de madrugada o jogo lá. Aí eu vou estar de madrugada todo triste. Você me liga, Manuel, sinto muito, foi chocolate hoje, né? Não tem problema, mas me liga para rir, para conversar, para jogar conversa fora, para saber como é que você está. Essas ligações mudam tudo. Liga para Joyce. Liga, chamada de vídeo. Maju, cresceu, Maju, coisa linda. Liga. É importante. Amém? Petronia, vai me ligar. Isso, vai para frente, Petronia. Então, a palavra de Deus é que nos deve dar ordem. Terceiro, debaixo do processo divino. Gente, quem prepara o obreiro? Quem prepara o obreiro? Deus. Deus tem o seu próprio processo para cada obreiro. Meu processo levou muitos anos. Eu costumo falar que eu fui chamado para ser missionário aos 14 anos. Mas fui tornar-me missionário de fato em 2009, quando eu comecei a trilhar esse caminho de uma forma mais incisiva e mais intensa. Deus levou anos e anos me preparando, me lapidando, me ensinando. E uma das verdades que Deus mais me ensinou foi a depender exclusivamente dEle. Principalmente nos momentos que tudo parecer difícil. Quem prepara o obreiro é... A Bíblia fala, procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro tem que se preparar na palavra. Amém. Missionário tem que ir no seminário, se possível, tem que estudar a Bíblia, tem que vir na escola de discípulos, tem curso, você vai, estude tudo que você puder. Gaste horas e horas estudando a Bíblia. Vai te fazer bem. Vai te preparar e te capacitar. Próximo, ele fala, santificai a Cristo. Volto para trás. Como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Ou seja, estejam preparados para defender a vossa fé. E para terminar, você só deve se mover debaixo do sinal divino. Qual foi o sinal divino para Pedro? A conversão
dos gentios. Paulo fala, nossa pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. E demonstração de poder para Paulo era isso. Conversão de pessoas que pareciam impossíveis de serem alcançadas pelo Evangelho. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês, eu vou mandar muitos vídeos para vocês, de pessoas se convertendo na África. Eu vou mostrar para vocês como a Joyce, eu e as meninas vamos alcançar os perdidos na África. Eu não tenho preguiça, gente. Eu sou itinerário aqui no Brasil, lá não sou, lá eu sou 100% missionário. Me chamam para pregar, muitas vezes eu recuso os convites, porque lá eu estou preocupado em entrar nas favelas, entrar nos lugares onde ninguém entra, para evangelizar e alcançar os perdidos. Lá eu sento para ensinar a Bíblia o dia inteiro. Lá eu visito doentes, vou nos hospitais, lá eu suporto as dores dos outros. Pergunta a Joyce, a gente entrava na igreja para receber, atender os irmãos o dia todo, aconselhando, encaminhando, instruindo. E lá eu faço isso. E vou mandar um monte de testemunho de pessoas sendo alcançadas. Porque essa é a minha missão, alcançar o perdido. Alcançar as pessoas e trazê-las para o reino de Deus. O inferno deve estar com raiva agora que eu estou voltando. Não estou nem aí, Satanás. Problema seu. Porque eu estou voltando para revolucionar a África, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E conto com vocês. Amém, pastor? Por favor. Aleluia. Amor? Glória a Deus. Noite especial, e nós queremos agradecer você, por estar aqui participando desse momento tão importante, tão gostoso. E então nesse momento agora nós queremos ter alguns momentos para homenagear os nossos irmãos missionários, e nós queremos que eles recebam, o nosso carinho, o nosso amor. E nós vamos chamar vocês, são 2 cadeiras aqui, Aí nós queremos convidá-los, Manuel, Joyce, Maju, Louise, para sentarem aqui. Pode pôr aqui. Quer sentar no colo ou a gente vai pôr mais 2? Já tira uma foto, vai ficar bonito, ó. Tampa, Mas glória a Deus, o Senhor é bom. E nós reconhecemos juntos a bondade de Deus, o amor de Deus. E nós somos muito gratos por este tempo em que eles estiveram aqui. E a gente pôde, estar perto, conhecer um pouquinho mais. E que o Senhor continue abençoando os dias de vocês. Sabemos que vocês têm vivenciado, milagres. E sabemos que muitos outros virão. E que o Senhor sempre esteja à frente na condução de toda a vida de vocês, do ministério e tudo mais. Em nome de Jesus. Gostaria de chamar aqui a Rafa, que gostaria de compartilhar algo. Logo em seguida, o Paulo. Oi, gente, de novo. Eu vou ler um texto que eu escrevi, porque eu não sou boa no improviso, mas escrevi de todo o meu coração. Eu espero que isso toque o coração de vocês mesmo. Então, Joyce, Manuel, Luiz e Maju, apesar de ser um culto onde estamos nos despedindo de vocês com um até logo, meu coração, e acredito que o de toda a igreja também, está em festa. Festa porque sabemos que estão indo para continuar cumprindo os propósitos que Deus tem para vocês. Eu tive o privilégio de ter um gostinho do que é a vida missionária. Um gostinho de experimentar alguns dos desafios que o chamado traz.
E apesar de ter sido por pouco tempo, por enquanto, o campo missionário ganhou meu coração. E hoje consigo olhar para vocês e enxergar coisas que só quem já experimentou conseguiria enxergar. Porque a experiência é incomparável. E o que muitos não sabem é que foi em um culto de oração, numa sexta-feira, que o pastor Manuel veio com um tecladinho e começou a declarar novos destinos e propósitos, que eu entendi em meu coração que Jesus estava me chamando para fora. Então, deixo o meu muito obrigada, pois através da obediência de vocês, pude entender qual era o meu destino e louvo a Deus porque sei que para chegar até aqui e quererem continuar, muitas renúncias foram feitas, renúncias de sonhos, conforto e até mesmo de estar fora de casa, muitas vezes longe da família. E louvo a Deus porque vejo em vocês um amor puro por Jesus e pelo seu povo. Meu desejo é que Deus fortaleça o espírito, dê ânimo e força todos os dias para prosseguirem manifestando o reino. Oro para que sejam encorajadores onde passarem e também desejo que muito em breve eu possa estar com vocês lá em Moçambique, se assim Deus permitir. Então, que Jesus os abençoe e que seja um tempo glorioso na vida de vocês. Pastores, pastor Manuel Mário, Joyce, tem uma frase que é atribuída a C.S. Lewis, que é mais ou menos assim: tudo aquilo que aqui nós fazemos e que não impactar a eternidade, será eternamente inútil. Vocês impactaram a eternidade da nossa casa. Vocês impactaram a eternidade dessa igreja. Vocês impactaram a eternidade dessa cidade. Afinal de contas, né, a nossa vida então é o quanto que nós impactamos a nossa eternidade e das pessoas que estão ao nosso redor. A vida de vocês, o tempo em que passaram aqui, não foi por acaso. E vocês impactaram em muitas circunstâncias. Me lembro um dia, Joyce, você aqui nesse altar, com o microfone na mão, ensaiando, segurava numa mão o microfone, na sua perna estava grudadinha uma filha, e nos seus braços estava outra. E quando eu cheguei e vi aquela cena, eu não sei há quanto tempo você, há quantos minutos você já estava naquela condição, servindo, ensaiando, se preparando, se doando. Possivelmente os seus braços já estavam dormentes, mas você prosseguia. E Deus falou muito ao meu coração com aquela cena. Ele providenciou alguém que segurou a sua filha e deixou com que você continuasse fazendo a obra. Deu alívio aos seus braços. Mas independente se alguém chegasse ou não, você estava ali, prosseguindo, e falou muito ao meu coração. Marcou a minha eternidade, da minha casa, da nossa igreja e da nossa cidade. Pastor Manuel Mário, no dia 22 de dezembro de 2024, passou aqui um missionário, estava aqui um missionário africano, compartilhando a palavra. Eu estava sentadinho ali com a minha filha mais velha, Bianca. E esse missionário, então, estava pregando sobre adoração. O pastor Manuel Mário estava aqui pregando sobre adoração, e o livro escolhido era o livro de Malaquias. Eu logo pensei, missionário, pregar sobre adoração do livro de Malaquias, ele vai pregar sobre dízimos e ofertas, o que seria absolutamente justo, o que seria absolutamente correto. Mas a palavra não era sobre dízimos e ofertas. A palavra, então, era sobre o amor de Jesus. Como Deus, iniciando o livro, falando do amor de Deus,
Na sequência falou sobre quanto nós homens, não sobre dízimo e ofertas, como somos maus, somos pecadores, nos ensinou da nossa condição, mas falou da essência que estava ali, lá no capítulo 3, no versículo 6, que só nós não somos consumidos, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem e de sempre, e esta é a causa de não sermos consumidos. Mas nos ensinou também que esta obediência, e me ensinou a mim, e eu vi a minha filha ali chorando, ouvindo a sua palavra. Ao final depois ela disse: pai, como essa palavra falou no meu coração, como me ensinou, me instruiu. Depois ela leu o seu livro, e disse: pai, como esse homem conhece de adoração, como Deus falou ao meu coração através do livro dele. Por isso eu digo, vocês impactaram a eternidade da minha casa, desta igreja e também dessa cidade. Mas não parou por aí. No meio da sua palavra, o Senhor disse uma frase, o pastor disse uma frase que tem me incomodado desde então. Disse: Deus prefere uma igreja fechada do que uma igreja hipócrita. Essa frase tem me consumido, porque não fala de portas fechadas da extensão Ágape, fala sobre mim, sobre igreja, fala sobre uma adoração verdadeira, fala de uma adoração que não é religiosa, de uma adoração que é no todo, que é na essência da minha vida. E essa adoração é que nós seguimos aqui. Esta é a marca que o pastor deixou nesta igreja. Nós não vamos fechar as portas, nós vamos prosseguir numa adoração verdadeira, e vamos seguir nessa adoração, e a eternidade de todos nós foi impactada. Eu quero só encerrar. Quando orava pelos pastores, que o Senhor trouxe por vocês, o Senhor trouxe à minha mente, que a sua alegria, a alegria de vocês, está sempre aqui alegre. Muitas vezes o trabalho missionário traz um peso, às vezes os braços estão dormentes, doloridos, às vezes falta alguém que liga. Em muitos momentos é provável que vocês tiveram lágrimas. Muitos momentos esta caminhada ela é feita de lágrimas, ela é regada de lágrimas. Mas em Salmo 126:5 o Senhor diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E é esta palavra que nós liberamos para a vida de vocês, que com alegria vocês ceifarão, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Nós temos um vídeo para vocês assistirem também. Vou dar um pouquinho a cadeira. Fevereiro de 2023. Que alegria para a família Extensão Ágape conhecê-los pessoalmente e juntos caminharmos no mesmo propósito. Oportunidade de conhecer o coração de vocês e ver que ele carrega um comprometimento com a causa que acreditamos, que é pregar, compartilhar, viver o Evangelho genuíno de Cristo e assim transmiti-lo às pessoas, amando, encorajando, abraçando-as. Aprendemos muito com vocês e cremos que também aprenderam com esta família. E o nosso desejo é que em Moçambique possam exalar também esse bom perfume de Cristo a quem o Senhor os enviar. Amamos vocês. Receba o abraço da família Extensão Ágape de São Manuel.
Nós temos também alguns mimos, né, para entregar para vocês. Vou chamar as pessoas que estarão entregando. E também agora entregando a oferta que foi levantada na mão de vocês. Entregando. Aí, pode dar um abraço. Receba aí de toda a igreja, da família Extensão Ágape. Vamos aplaudir. Pode sentar novamente. Gostaria... Queridos, nós, como igreja, nós aprendemos duas coisas que são essenciais. Viver um relacionamento com Deus de forma íntima, real, e nesse relacionamento com Deus servir nossos irmãos. Isso é a base, né, da igreja, do cristianismo, isso que nós cremos. Extensão Ágape crê dessa forma. Nós ensinamos as pessoas a viver um relacionamento com Deus e nesse relacionamento com Deus servir. Fora isso, a nossa vida não tem sentido, não tem razão de ser. E nós procuramos servir esse casal, essa família. Sabemos que não fizemos tudo o que poderíamos, mas nós queremos continuar, amém? Servindo da melhor forma, amando, cuidando deles. Esse é o nosso desejo. E nós somos chamados, então, nesse relacionamento com Deus, para servir. Não é para ser servido, para servir uns aos outros. Amém? Queremos chamar aqui os líderes, né? Líderes de conexão, líderes de ministério. Vamos estar fazendo aqui uma meia-lua. E assim, a Lucinha e o Vicente, eu gostaria que ficasse atrás deles. Porque foi através, né, desse casal que nós conhecemos, nossos irmãos. E realmente foi uma ponte que nos abençoou muito. E nós queremos honrá-los também. Honrar a vida de vocês. E nós vamos ter um momento aqui, na verdade, para ratificar aquilo que o pastor acabou de dizer, né? Sobre servir. É claro que nós gostaríamos de fazer muito mais, mas nós entendemos também nossas limitações, mas nós estamos nos dispondo a melhorar, a crescer, a estar junto, a estar presente, para que vocês também sintam, né, esse acolhimento, sintam-se acolhidos, abençoados e amados, porque são muito amados. Então nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um deles e toda a igreja que foi abençoada, né? Nós vamos ter um momento aqui de lavar os pés de vocês. Um compromisso, né? Um comprometimento, ratificando aquilo que falamos, de estarmos nos empenhando em servi-los, em continuar servindo. A igreja tem um compromisso mensal de servi-los também financeiramente, e nós temos feito isso com alegria, mas como já foi dito aqui, é importante essa parte financeira, mas é importante o abraço, é importante a oração, é importante esta presença, é importante estar junto deles. Amém? Eu vou pedir para vocês ficarem em pé,
Podem ficar. Sim. O Zé Alberto, cadê ele? Ele me avisou, precisou sair. E nós vamos fazer esse momento enquanto nós estamos lavando aqui os pés deles. Eu gostaria que você estendesse a mão, cada líder também estivesse estendendo a mão e estivesse orando intercessoriamente. Eu vou pedir para você orar um pouquinho, pode ser? Você ora um pouquinho, depois você ora e passa o microfone para o Mário, ora um pouquinho. Você ora também, Luiz, fazendo um favor. Vamos ter esses momentos, ora um pouquinho, vai passando, enquanto nós vamos tendo esse ato profético. Amém? Pai amado e querido, nós viemos aqui neste momento, Senhor. Agradecemos, meu Deus, pela vida do pastor Manuel Mário, pela vida da Joyce, Senhor, pela vida das meninas, Maria Júlia, Heloíse. Senhor, nós te pedimos que as tuas bênçãos, meu Deus, o teu cuidado e a tua proteção estejam sobre a vida deles, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelo tempo que eles estiveram aqui conosco, nos ensinando, meu Deus, e nos impactando com suas vidas, Senhor. Que a tua bênção, a tua graça, o teu favor estejam sobre a vida deles, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida dessa família, Senhor. Oh, Senhor, que os conduza, Pai querido, em segurança no retorno para os seus lares, Pai. E que eles voltem cheios do teu poder, Senhor, para transformar aquela nação, Senhor. Manifesta a tua glória através da vida dessa família, Senhor. E que por onde eles passarem, Pai querido, famílias sejam restauradas, Pai. Lares sejam transformados, Senhor, e que eles carreguem a tua glória, Pai querido. Que eles possam ser fortalecidos, Senhor, para cumprir os teus propósitos nesse retorno, Senhor. Que eles levem, Pai querido, tudo aquilo que o Senhor ministrou no coração nesse tempo, Pai querido, que aqui eles tiveram, Senhor. E que no nome santo de Jesus, Pai, muitas almas venham ser alcançadas, Pai querido. Muitas vidas venham ser tocadas através dessa família, Pai, que nós sabemos que irá engrandecer e exaltar o teu santo nome, Pai. Coloque palavras poderosas na boca dos missionários, Pai. Coloque o teu poder revestindo a vida deles, Senhor, e que o impacto da tua glória, Pai querido, por onde eles passarem, Pai, seja um impacto de transformação, Senhor. Providencie tudo o que eles precisam, Pai, para fazer a tua obra, Senhor, porque nós sabemos que nesses corações, Pai, o Senhor é o comandante, Pai querido, o Senhor é aquele que será exaltado, Pai. Por isso nós te clamamos, põe as tuas mãos sobre essa família, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Pai, por essa família, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez no meio de nós, ó Pai, através deles, ó Pai. Nós cremos que foi o Senhor que os trouxe aqui, ó Pai, para ser bênção nessa casa, ó Pai, para ser bênção nessa cidade, ó Pai, por cada ministério que eles passaram, ó Pai, por cada lugar que eles visitaram, ó Pai, levando a Tua palavra, ó Pai, levando a Tua vontade, ó Pai, levando a Tua presença, Senhor Jesus. Cremos também que agora é o Senhor que os leva de volta, ó Pai, para continuar vivendo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles como família, ó Pai, como missionários, Senhor Jesus, como ministros da Tua palavra, ó Pai. Pedimos, ó Pai, para que de maneira poderosa o Teu Espírito Santo esteja com eles, ó Pai, capacitando, ó Pai, fazendo eles viver, ó Pai, sinais, maravilhas, ó Pai, do Teu poder, ó Pai, do Teu amor, ó Pai, da Tua glória, da Tua bondade, ó Pai, que onde que eles passarem, ó Pai, eles sejam testemunhas, ó Pai, do Teu poder, ó Pai, de que Jesus está vivo, que faz, ó Pai, continua fazendo, ó Pai, tudo aquilo que nós lemos na Tua palavra, Senhor Jesus. Eu pedimos, papai, que de maneira poderosa, Senhor Jesus, a Tua presença os acompanhe, ó Pai, testificando, ó Pai, a mensagem que eles carregam, ó Pai, que essa família, ó Pai, seja a bênção onde eles quer que eles vá, ó Pai, e que o Senhor ainda leve eles, Pai, para lugares que eles nem conseguem imaginar, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é com eles, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor os tem sustentado, ó Pai, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor continuará fazendo assim, ó Senhor Jesus. Nós vemos o Teu amor, o Teu cuidado nessa família, ó Pai, e nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por tudo que eles viveram aqui
conosco, ó Pai, por tudo que eles representaram aqui conosco, ó Pai, por cada palavra, ensinamento, ó Pai, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Pedimos para que o Senhor os traga aqui mais vezes, ó Pai, para que nós continuemos a ver, ó Pai, o teu amor, o teu cuidado na vida dessas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te louvamos e te agradecemos. Amém, ó Deus. Amém. Eu só quero agradecer a cada um de vocês, essa família que é nossa família. Vocês estão indo conosco lá em Moçambique. Eu, como brasileira, né, estou indo para a minha nação também, que é Moçambique. Eu levo cada um de vocês, nossa família, levaremos cada um de vocês. E vocês estão fazendo missões junto conosco. Eu louvo a Deus, porque eu senti, desde a primeira vez que eu estive aqui nessa igreja, o amor do Pai, através de cada pessoa. Eu senti o amor, o cuidado de Deus. Obrigada a todos pelo amor, pelo cuidado que teve comigo, com a minha família, pelas caronas, pelos presentes, pela palavra, pelo abraço, por tudo. Muito obrigada. Com certeza vamos sentir, eu estou chorando, lógico, de tristeza também, mas de muita alegria, de muita gratidão ao Senhor, porque até que Ele tem nos sustentado, Ele vai continuar nos sustentando e sustentando cada um de vocês para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Eu já falei 1 hora, mas eu só quero repetir a Joyce. Eu quero agradecer vocês por ter amado a gente. Eu vou repetir o que ela falou. Nós sempre nos sentimos amados aqui, em qualquer momento. Nunca me senti julgado, rejeitado. Sempre me senti amado por cada um de vocês. Eu quero agradecer por isso, por cuidar de nós, por perguntar, por se importar. Irmãos, eu cheguei aqui com 30 quilos a menos do que tenho hoje. E por culpa de todos vocês, eu estou desse jeito, tendo que fazer dieta agora, fazendo academia. Vou comer mais peixe voltando agora. Mas eu quero agradecer vocês por isso. Cada alma que nós ganharmos lá na África, vocês estão ganhando conosco. Pode ter certeza disso. Eu vou pedir, acho que vai ser legal, se todos aqui ficarem um pouco mais à frente, para a gente tirar uma foto. Vocês ficam de frente para cá, pode ser? Para a gente tirar uma foto com toda a igreja. Aí todos vão sair na foto. Amém? Vamos, acho que tem que ficar aqui na frente, ó. Não, eles ficam na frente de todo mundo. Todo mundo assim apertar um pouquinho, ó. Se vocês puderem vir mais... Isso. Se todos puderem vir, né, para sair na foto, eu acho que vai ser legal a gente fazer esse movimento aqui.